todos os dias às 8 horas da manhã, tá? Então, todos os dias às 8 horas da manhã vai acontecer essa reunião de alinhamento. Como agora já são 5 horas, então eu vou passar algumas orientações, passar algumas coisas que aconteceram no dia de hoje, para a gente alinhar, tá? Mas eu já quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a vocês, até porque hoje, durante o dia, nós tivemos um volume considerável de diminuição, né, um volume muito menor de atendimento que nós estávamos tendo nos outros dias, tá? Ainda no dia de hoje, e aí eu queria que vocês anotassem isso, para ficar bem claro isso para todo mundo, ainda, e depois no dia de amanhã a gente conseguir dar tratamento, ainda no dia de hoje eu tenho recebido muitas reclamações. Pessoal, mantenham o microfone desligado, por gentileza. Então, no dia de hoje, eu recebi ainda muitas solicitações de atendimento, atendi todas, ainda tem uma listinha aqui para eu atender, mas eu vou fazer isso até o final do dia. O dia já acabou, na verdade, mas eu vou fazer isso ainda hoje, até o período noturno. Mas com relação aos e-mails, tá? Então, eu quero explicar para vocês, porque cada vez que a gente explica um problema, o que nós temos é uma diminuição considerável de atendimento. Então, eu quero explicar para vocês o que aconteceu. Nós temos vários sistemas na SED. Então, nós temos o RH, o SERI, existe um outro sistema que faz a ligação do RH com o SERI, com os dados pessoais do professor, que somente a Celepar consegue alterar. Então, nós tínhamos alguns problemas ainda. Nós tínhamos alguns problemas ainda de e-mails de alunos, né, e de professores que não haviam sido criados, tá? Geralmente, é você, Gil? Ah, é outra. É que acabou de entrar. Mas eu acho que você consegue desligar, Gil. Tá, então, nós tivemos assim, muito problema ainda de e-mail. Então, obrigado. O que acontece com isso? Tá? O que aconteceu com esses e-mails? Então, nós fizemos um pente fino, tá? Em todos os e-mails de todo mundo, e nós criamos algumas regras para a criação automática dos e-mails. Nós tínhamos muitos e-mails, cerca de 1.800 e-mails, que foram criados por senhas, que estavam essas senhas nos núcleos, e esses e-mails começaram a retornar para a gente com erro. Tá? Então tinha muita gente sem e-mail, muita gente com e-mail que nada a ver, porque quando a gente cria um e-mail, a gente tem que criar esse e-mail e vincular ele ao RH e ao SERI. E mais um outro sistema da Celepar, que faz a administração de tudo isso. Então nós apagamos esses 1.800 e-mails, apagamos, literalmente nós apagamos. Então de repente, se alguém aí da CRTE criou um e-mail, por exemplo, para um departamento, pode ser que esse e-mail não exista mais, tá? E se isso acontecer, é só entrar em contato que a gente resolve, ninguém vai ter nenhum tipo de prejuízo, mas as senhas de vocês não criam mais e-mails, tá? Pelo menos nesse momento. Feito isso, nós pegamos todo mundo que tinha lá, estava sem e-mail, criamos o e-mail e vinculamos, deixamos tudo bonitinho. Nessa criação, com essas novas regras, nós tivemos um problema. Então, algumas pessoas, elas tiveram o e-mail trocado. Ela não perde nada. Ela só teve o e-mail dela trocado. Então, sei lá, era Antônio.Carlos, agora é Carlos.Antônio. Tá? Então, é por isso que muita gente está entrando em contato, falando assim, eu não tenho acesso, meu e-mail não funciona, não sei o que lá, e papapá. Porque era o e-mail do PDE, o e-mail de sei na onde e tal. Então, quem tem principalmente quem tinha esses e-mails que não poderiam ter sido criados e que foram criados, e aí nós descobrimos que teve uma época do PDE, onde isso foi criado meio que aleatoriamente, que eram os primeiros. Então, principalmente essas pessoas, nós tivemos que fazer essa alteração. Não é para todo mundo, mas é para uma grande parcela. Tanto para professores, como para alunos. Então, esse primeiro problema, essa primeira grande volume de atendimento, é simples de resolver.
né? Então, no caso do professor, a gente pega o RG dele e olha lá no RH7. Então, esse é o primeiro caso. E o segundo caso, no caso do aluno, você manda o aluno acessar o App Paraná, pede para o aluno acessar o App Paraná e mandar para você um print da tela do Aula Paraná, onde ele consulta o arroba escola dele. Então, hoje, durante o dia, tem de muitos casos porque o aluno fazia a solicitação e aí chegava para nós, a gente pedia, né, para o assessor pedir para o aluno esse print, e aí quando o aluno nem chegava às vezes a tirar o print, ele já entendia que estava errado, tá? E isso não é culpa do usuário, tá, gente? Isso não é culpa do usuário, isso é porque nós estamos numa velocidade muito grande para a criação dessas contas e tudo mais, então acabam tendo essas distorções, tá? Esse é o primeiro caso. Com relação ao aplicativo, ao acesso ao aplicativo Aula Paraná, eu imagino que vocês tiveram aí uma quantidade grande até, né, de pessoas dizendo que não estou conseguindo acessar o Aula Paraná, isso e aquilo, tá? Então, o acesso ao Aula Paraná ele foi 100% liberado para os professores, diretores e tudo mais. No entanto, tem alguns diretores, tem alguns professores das antigas ainda, né, no momento que a SED fazia registros ainda, até meio que de forma manual ainda, que eles não têm os dados corretos na base de um sistema da Celepar. Eu não me lembro o nome, é DGDE, CGCE, enfim, é um sistema da Unopar. Então, essas pessoas, quando elas vão fazer a requisição de entrada, a Celepar não tem esses dados, tá? Nesses casos, é um caso extremamente raro, tá? E aí a gente insere manualmente, tá? O segundo caso são professores ou diretores que eles passaram por outras secretarias. Então, ao invés do cara ter um arroba escola, o cara tem um arroba escola, um arroba PM, um arroba CESA, um arroba não sei o quê. E lá dentro da Celepar, dentro desse sistema, quando ele faz essa requisição, ele pede a requisição para qualquer um desses menos para arroba escola. Tá? Então, esses são os dois casos que nós temos. Nós também tivemos uma certa instabilidade, alguma coisinha. Teve até foi feito um backupzinho, até um errinho de língua portuguesa voltou a aparecer lá no aplicativo, que a gente vai corrigir. Mas a partir de amanhã, isso tudo estará resolvido. A não ser esses dois casos. Tá? Como que a gente trata esses dois casos? Como que a gente trata? Você verificou que o e-mail está certo, o RG está certo, o expresso está certo, o arroba escola está certo, o RH está certo, primeiro, você pergunta para esse professor se ele já passou por outras secretarias, se além do arroba escola ele tem outras requisições, tá? Se o professor já identificar e falar assim, não, eu realmente, eu era PM, né, isso está acontecendo muito nas escolas militares e tal. Não, eu tenho um arroba PM, eu tenho um arroba não sei o quê. Aí você reporta isso pra gente. Amanhã, 8 horas, eu vou disponibilizar uma planilha para vocês reportam e a gente corrige isso durante o dia, tá? Para vocês entenderem esse processo, não é nem a nossa equipe aqui que vai fazer isso, tá? É a própria Celepar. A gente faz uma requisição para a Celepar e a Celepar altera isso dentro do banco de dados, tá? Então, a primeira situação foi a situação da confirmação dos e-mails das pessoas, né? Entender que houveram troca, tá? De e-mails, então sempre fazer essa confirmação, tá? Ainda nós temos alguns gargalos, mas é muito raro. No dia de hoje eu só peguei um caso que está estranho, que a gente vai analisar. O restante foram tudo que a gente conseguiu dar vazão durante o dia, tá? Fazendo essas confirmações, tá certo? Então sempre pedir o print do celular, tá? A Ana Paula escreveu uma coisa aqui, né, Thiago? Isso é válido para professores com permuta e outros não. Isso não é válido para professor com permuta e outros, tá? São professores que passaram por mais de uma secretaria. Tá? Então, de repente, da segurança pública, né, da saúde e tal. Então, eles têm os arrobas diferentes, mas o vínculo é igual. Então, isso está gerando
problema, tá certo? O que mais que eu recebi hoje em grande volume? Sobre as atividades, tá? Do Classroom. Aquelas primeiras atividades estão com problema. O professor pode apagar sem nenhum problema, ele pode editar sem nenhum problema, tá certo? Então, quero frisar mais uma vez isso com vocês. Sobre o professor criar salas dentro do Classroom, tá? Então, nesse caso, do professor criar uma sala, né? As pessoas estão criando assim, às vezes uma sala de apoio, às vezes uma sala com outros professores, tá? Isso não pode acontecer nesse momento, tá certo? Então, nós estamos até vendo para bloquear isso, assim como nós bloqueamos, por exemplo, o cadastro de um aluno ou de um professor que não seja pelo @escola, tá? Nós estamos tentando bloquear essa ação. Mais para frente, isso vai acontecer, isso vai acontecer. A nossa assessora aqui, a da equipe, a Gilmara e a Dalice, elas tiveram uma ideia maravilhosa de construir um professor e nós vamos construir aulas para esses professores e vocês, assessores da ideia, vão ter que ter os tutores, né, os professores dentro dessas turmas. Só que isso não pode acontecer agora, tá, gente? Por enquanto, nós não conseguimos dar conta de tudo isso, tá? Então, se algum professor criou, a gente vai pedir a gentileza de, nesse momento, apagar essas turmas, tá? Então, se algum professor criou. Em compensação, o que o professor ele pode fazer? Ele pode pegar um drive ou uma pasta no drive e compartilhar com seus pares. Vai funcionar da mesma forma. Né? Só que e daqui 5, 10, 15 dias, essa orientação ela vai mudar. Aí a gente vai falar, olha, os professores podem criar sim as salas agora que eles querem, pode fazer o que eles quiserem. Mas nesse momento eu peço a gentileza de fomentar isso, de não usar, certo? Uma outra questão que eu gostaria de pedir também a vocês é que quando fizer as lives com o pessoal aí do núcleo de vocês, muita gente está fazendo live, treinamento, e isso é maravilhoso, mas sempre fomentar, principalmente alunos dos 9 anos, fomentar para que eles cadastrem o pai ou o responsável lá dentro do Classroom, tá? O aluno ou o pai, né, pega lá o celular do aluno, cadastra o e-mail e ele pode solicitar relatórios diários, semanais ou quinzenais do Classroom do filho dele. Então, todo dia, por exemplo, ele vai receber um e-mail lá com aquilo que o filho fez e aquilo que o filho deixou de fazer. Tá? Então, a gente precisa trabalhar muito no engajamento dos pais nesse processo, principalmente com os mais novos. Então, ontem eu falei isso e agora eu volto a insistir. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos uma live, um webinar que nós vamos fazer aqui da CED. Aí, nesse momento, eu peço que vocês também direcionem os professores para essa web. E nós vamos fomentar isso novamente, de cadastrar os pais. Nós temos a possibilidade de envolver a família nesse momento. A família tem uma responsabilidade muito grande com relação ao filho dentro de casa. Né? A gente sabe que a gente não vai atingir todo mundo, mas a gente pode fazer um esforço para atingir uma grande quantidade dos alunos e dos pais nesse sentido. E a gente começa a melhorar o engajamento, principalmente do mais novo. Tá? Então, essa é mais uma solicitação que eu peço a vocês, que amanhã façam tutoriais, falem para as escolas, é um processo bem simples, incentivem mesmo os pais a cidade. Então, eu tenho recebido muito de professores, eu já recebi vários professores, e aí, quando menor eu vi, mais o diretor cria grupos, não com ele não cria grupos com como que eu posso dizer, ele não cria grupos com o filho, mas cria com o pai, tá? Então
a gente precisa a gente precisa incentivar esse uso, tá? A Geisla perguntou se a chefia recebeu hoje as orientações sobre a CRTE. Eu conversei com a Adriana Campa, ela disse que já ia assinar e o decreto sairia hoje, sim, tá? Mas vai ser um decreto bem... vai ser um decreto bem direcionado, tá? Vamos dizer assim. E são eles que estão fazendo, tá? Paulo Roberto, os professores que já possuem acesso às turmas Google Classroom, mesmo no caso que não constam alunos inseridos na turma, já podem realizar as postagens? Paulo, pode, tá? Quais são essas turmas? Principalmente as turmas do profissionalizante, do EJA, que essas estão atrasadas, mas pode sim, pode inserir à vontade lá o conteúdo. Agora, é claro que a gente tem que ter também um olhar pedagógico, Paulo, para uma ação dessa, tá? Você imagina, não sei se vocês já ouviram falar sobre a experiência do usuário, né? Essa é até uma ciência chamada UX, né? Existe o UX Designer, o UX Performance, né? Você pensar um pouco na experiência do usuário e tentar projetar uma solução para que o usuário se sinta confortável. Se você mesmo pegar e aplicar um aplicativo no seu celular e for difícil o uso, a possibilidade de você voltar a usar aquele aplicativo é muito pequena. Tá? Então, a experiência do usuário ela precisa ser levada em conta. Se eu tenho uma sala, por exemplo, dos cursos técnicos que não tem alunos na sua grande maioria, e eu começar a postar atividades hoje, essas salas daqui 15 dias, a primeira coisa que vai ser a experiência do aluno, ele entrar numa sala e já ter lá 30, 40 aulas para ele resolver num único dia. A possibilidade desse aluno desistir do curso, não é nem de usar o Classroom, mas de desistir do curso, porque ele é maior de idade, ele espera uma velocidade maior do estado, ele trabalha, ele tem pouco tempo para poder realizar as atividades. Então, qual vai ser a experiência dele e qual vai ser o impacto disso, tá? Então, pode postar? Pode, fique à vontade. Mas é necessário também fazer essa instrução pedagógica, que na verdade é uma instrução pedagógica também ligada às questões técnicas, que é levar em consideração a experiência do usuário. Como que vai ser para o meu aluno se ele tiver 40 atividades para ele fazer? Por mais que ele não precise realizar naquele dia, né? Você acha que ele vai ter essa tolerância, né? Então, ficar, né? A gente precisa dosar, né? Isso para criar a melhor experiência possível do aluno, certo? A Geisla já respondi, a Kelly Gmail, aceita convite para pais usando contas. Eu olhei hoje isso, hoje não, ontem, acho que foi. Não, acho que vai aceitar, deve aceitar como colégio. E agora aula e eu acho que essas disciplinas das escolas do Classroom, né? O que eu oriento? Os professores da primeira escola a excluir o aluno e os professores da escola nova a incluir os alunos. Se ela está aparecendo das duas escolas, quer dizer que a escola nova já inseriu. Então a escola antiga é só excluir o aluno, tá certo? Sair das turmas da antiga escola. Tá? Tiago, estou preocupado, pois temos disciplinas com muitas atividades, professores e alunos não conseguem acompanhar, tá? Wilson, mais uma vez, vamos pensar então na experiência do usuário, tá certo? Qual é a função do professor? Entra lá, é sexto ano, é sétimo ano, opa, se ele vê essa atividade aqui, que está aqui, tem 10 atividades de matemática, eu tenho 20 alunos que não acessaram nenhum dia. Se o meu aluno acessar amanhã e entrar aqui, esse meu aluno vai desistir na hora. Experiência do usuário. Como que a gente faz isso? Como que a gente resolve isso? O professor vai lá e edita o formulário, deixa ele em rascunho, programa ele para aparecer para o aluno um tempo depois. Tá? Então, o professor consegue fazer acompanhamento. Isso é uma coisa que nós vamos amanhã tratar na live. O aluno que mora no CCNet, mas no final da semana
dias. Fica vinculado a um dado no CT, né, no RCO. Então ele faz a e aparece, não tem necessidade de ser no mesmo dia. Tiago, quanto aos gabaritos das atividades, serão encaminhados? Não, Gisele. As atividades antigas, se o professor quiser aproveitar ela, ele vai ter que gerar o gabarito, e nas atividades novas, desde sexta-feira passada, nas atividades novas, já estão indo já programado para aceitar as respostas, tá? O Paulo, como estão as atualizações das turmas? Já acabou, tá? O ensino regular já acabou. Hoje nós trabalhamos só no EJA, no ensino integral e profissionalizante, tá? Hoje peguei um caso, um professor de ciência sem turmas. Procede? Depende, Paulo. A gente precisa verificar tudo aquilo que eu falei para você, tá? 99% dos casos, quando a gente verifica tudo está pronto, a gente vai olhar sistemicamente ao professor que apagou a própria turma e fez alguma coisa errada, enfim, tá? Esse número será colocado por nós, sabe? Eu, Alice, Gilmar, Simone, todos nós aqui da CTE, nós temos como fazer isso, tá? De nós, tá? E aí fazer isso. Amanhã eu vou utilizar algumas ideias, aí vai ficar até mais fácil, certo? Professor, por que a gente não vai dar essa função para a CRTE de trocar, né, o telefone? Porque a gente abre a possibilidade também do assessor ele criar uma conta roupa escola. Então, nesse momento, a gente vai deixar um pouquinho parado isso, tá? Professor de educação especial e disciplinas técnicas de educação profissional estão com acesso liberado ao app? Estão, mas não tem nada para eles lá, tá? Para que serve, então, o acesso? Para acessar o Classroom sem pagar nada. O acesso da aula Paraná para professor é obrigatório? Sim, de acordo com a orientação do decreto, né? Todo mundo me mandando o decreto o dia inteiro. De acordo com o decreto, é obrigatório. E quem não está acessando vai ser penalizado? Que seria uma outra pergunta. Não vai ser penalizado nesse momento. Qualquer mudança eu aviso vocês. Mas, tá? Então, vamos lá. O acesso para o professor é obrigatório? Está no decreto. Não foi publicado outro decreto ainda. Ok? Primeira pergunta. Segunda pergunta. E se o professor não conseguir, ele vai levar falta? Não. Nesse momento, leva falta. E se isso mudar, começar a levar falta? Eu vou ser o primeiro a comunicar a vocês. Certo? Eu acho mais prudente você entrar em contato com o departamento de ensino do núcleo, do departamento de educação, e entrar em contato com o departamento de educação, tá? É o mais prudente mesmo. O professor pode digitar, o professor poderá escolher algumas atividades apenas para que o aluno faça? Pode. No novo modelo de formas que nós estamos vendo, está bem melhor isso, tá? Kelly, e sobre o grande número de conteúdos trabalhado em menos aulas, tá? Kelly, isso é mais uma vez. A gente tem que pegar e mudar um pouquinho a mentalidade do professor. O professor tem que entender que ele não é o receptor de conteúdo. O professor, ele não é o cara que está à margem do processo, certo? O professor é o cara que precisa olhar para esse conteúdo com criticidade, adaptar esse conteúdo para que o aluno dele aprenda, tá certo? Então, sobre o grande conteúdo trabalhado em menos aulas. Então, o professor, se ele sente a necessidade, ensina ele a criar um canal no YouTube, a ele gravar a explicação dele, mandar o link para o aluno. Então, esse trabalho de curadoria é o professor que deve fazer mesmo, tá? A
ML, assim que possível, final de semana, agilizar isso, mas nos últimos, no final a gente você tem aulas, tá? Todas as profissões economizadas, não todas. Tiago, quais são as leituras? Só um PC não, é por isso que nós estamos completando lá no Paraná a professor mais vinculado a qualquer outra. Por isso que eu disse, eu não posso dizer nada diferente do decreto para vocês, tá, gente? O decreto está falando que é para acessar, mas eu também não posso criar uma situação de constrangimento e uma situação de exigir algo que também não está acontecendo. Então, olha, pelo decreto, ele precisa acessar, tá? Se ele não acessar, nós vamos dar falta? Não. Wilson, podemos editar melhor os forms que já estão sendo utilizados? Podem sim, tá? Melhor que editar, Wilson, é fazer com que o professor faça isso, tá? O que eu percebi hoje conversando com diretores, conversando com professores, como eu disse, que entraram em contato diretamente comigo, é que como é que eu posso dizer? É que eles estão imaginando que eles estão à margem do processo. Quando na verdade eles devem ser a máquina, eles devem ser o processo. Então, eles devem trabalhar isso núcleo a núcleo, conversa a conversa, para mudar essa realidade do professor. Ele tem que entender que o processo é dele, ele precisa assumir isso. Tá? Eu aproveito isso para falar uma coisa importante também com vocês em relação a isso, é sobre a questão do atendimento, tá? O atendimento, ele vai vir para a nossa equipe agora, o CAS, que vocês estão mandando, só que eu queria que vocês já tivessem uma conversa com a chefia de vocês, já estabelecesse isso, e que já estabelecesse que todos os problemas do Classroom e do app passem por vocês, tá? Antes de ir para o CAS. Porque o que acontece? Quando chega com vocês e não vai para o CAS, vocês dão um primeiro tratamento. Se vocês não conseguem, o que vocês estão fazendo? Entrando em contato com a gente. E aí a gente dá uma solução muito mais rápida para o problema. Tem problema que a gente não corrige na hora, mas a gente dá uma solução mais rápida do que para o CAS, tá? Então, já alinha isso, eu vou pedir para a Ana já fazer isso, já comunicar as chefes, mas já dá alinhada, isso aí com a chefia do R, para a gente estar em vocês, se alguém está em contato com o CAS, então vocês não vai final. Mas, Thiago, você acha que não está concentrado em nós, Thiago? É possível que você acredita nisso, que não está concentrado em nós? Não, eu sou caso não respondeu uma resposta de ninguém. Não existe esse serviço aí. Deixa eu explicar. Então, você tem um processo, foi muito mais fácil de resolver o problema. Mas você está entendendo o nosso processo? Porque não é possível você falar isso agora. O que acontece assim, o CAS era para todas as demandas. Mas ele não atende, Thiago. Nós estamos te gritando isso há tempo. Ele não atende, ele nunca atendeu. Você pode perguntar para todos os CRTS aqui, você vai ter a mesma resposta. Não existe caso, não existe resposta. Hoje mesmo eu te passei, não tem. Então aí... Agora você para nós? Não, sempre foi. Então, mas aí o que está acontecendo? Essa equipe do CAS está vindo agora para essa diretoria, entendeu? Então o CAS não vai ficar mais longe da gente. O CAS somos nós, entendeu? Que isso estava numa outra diretoria, isso estava criando muito ruim, porque essa outra diretoria não conseguia responder. Então o que vai acontecer agora? O CAS veio para nós, tá? Então, quando eu entro em contato com você, agora você sozinho. A gente não consegue, não tem casa. Aquele problema que eu te passei hoje,
cobrando, família cobrando, aí existe todo um incentivo para fazer o aluno, aí por causa de um e-mail, não se resolve, não se tem. Já tinha resolvido, né? Só que eles não respondem, daí como quando o 0800 não funciona, o Pix não funciona, o WhatsApp que eles colocaram não funciona, eles visualizam e não conseguem responder nenhuma pergunta. Agora só fala, e quero reforçar isso, Simone. Vamos fazer nós esse atendimento. Ô, Thiago. Oi, Carlos. Deixa eu falar também. Esse do caso aí, esse que a Simone está falando é muito, mas muito importante. Porque eu fiz um pedido para troca de telefone para o CAS sexta-feira passada e eles 11h30 da manhã, eles me responderam 5h05 da tarde pedindo informações. Eu respondi 5h15 da tarde. Veio uma mensagem automática para mim dizendo que eles trabalham das 8 às 5, que era para retornar no dia útil. Ou seja, eles me responderam depois do horário de trabalho deles, eu respondi 10 minutos depois, eu tenho os prints aqui, eles me mandam uma mensagem automática. Como eu vou trabalhar esse tipo de resposta? Deixa eu pegar, por favor. Quem resolveu esse problema foi o usuário que nós tínhamos aqui no núcleo, que resolveu essa questão de telefone. Agora nós estamos com 5, 6 casos resolver, eu não sei para quem encaminhar. Então, se tivesse sobre o usuário, nós já tínhamos mais 5, 6 casos lançando para vocês. Não, vamos dividir a sua fala. Primeiro, vamos esquecer com relação a sentimentos, porque agora é com nós, somos nós, aí, Carlos. Primeiro, a segunda, sobre a senha do superadmin, eu não consigo disponibilizar nesse ponto, porque não é todo mundo que consegue utilizar ele com clareza, tá? Então, nesse caso, amanhã vocês vão ter a pessoa, vai enviar e essa pessoa vai fazer na hora. E eu tô fazendo. Sabe que a palavra na hora, ela é muito pesada. Às vezes eu demoro meia hora, 1 hora para responder vocês. Mas eu respondo e eu respondo, vai responde. Todo mundo que tá aqui, a Darícia, a Simone, o Ricardo, todo mundo responde, tá? Ô, Thiago, mas assim, ó, você falou assim que nem todos os usuários sabem utilizar essa ferramenta. Cara, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa de cada NRE, de cada CRTE tem esse perfil. Se vocês escolherem uma pessoa de cada NRE, de cada CRTE e derem uma formação para o que pode, o que não pode ser feito, esse trabalho descentraliza e agiliza muito mais rápido. Cara, nós temos profissionais muito bons das CRTEs. Vocês estão deixando a gente de mãos amarradas aqui. Eu vou fazer o seguinte, você tem o meu compromisso, você tem o meu como você e os deles. Eu vou tentar dar por uma senha para cada rede. Eu também não vejo necessidade de responder, né? Pelo menos você tem o meu compromisso, tá? Eu já dei por isso, porque eu fui contra, mas eu venci. Mas eu vou pôr isso na mesa e amanhã, 8 horas da manhã, eu dou uma notícia sobre isso. Tá? Certo? Vocês têm o meu compromisso. Juliano, fiz um pedido para telefone, mas você me passa, a gente já resolve. Leandro, essa é a realidade. Tá? Já como posso dar uma sugestão para esses casos? Oi, então, nesses casos, quando o aluno ou o professor vai logar e ele vai ter um número de telefone de segurança, ou qualquer outro erro, qualquer pergunta de segurança que não deixa o usuário logar, eu andei fuçando muito no nosso perfil de admin e eu descobri uma solução que resolveu o meu problema em muitos casos. Então, pode ser que muitos de vocês consigam através desse acesso que a gente tem. Quando a gente vai lá no perfil do administrador, coloca lá o login do usuário e clica em segurança, tem várias opções ali na página. Uma delas é desafio do login.
Esse desafio do login, se você clicar, ele desativa as perguntas de segurança por 10 minutos. Então, se o usuário tentar logar dentro de 10 minutos, não faz a pergunta do telefone. Há vários casos que eu peguei assim, eu consegui resolver, tá? Não sei se eu fiz certo, não sei se a gente pode fazer isso, mas foi uma solução que eu achei que deu certo em muitos casos, tá? Então, foi uma sugestão. Você utiliza a Paulana. Na verdade, não tem nenhum problema, O problema que nós estamos encontrando é que quando a gente der essa função para você resetar o telefone, você também começa a criar e-mails. Tá? Então, isso que o pessoal aqui acima de começou a ficar meio mas por isso eu sou como uma gentileza. Você fazer isso, sim, caminho no grupo. Sim, então, se ele Assim, não, mas eu vou amanhã, eu vou pego o diretor é uma pessoa bem acessível, vou expor a situação para ele e falar assim, olha, isso vai diminuir consideravelmente o nosso atendimento, tá? Ontem, hoje, nós falamos especificamente de atendimento, amanhã nós vamos falar de atendimento, tá certo? E na segunda-feira a gente vai começar a falar de formação. E aí nós vamos dividir esse processo em dois, tá? O webinars e a formação realmente que vai aquela para o CICAP e tudo mais, tá certo? E aí eu acho que a gente começa a diminuir o atendimento quanto mais informação a gente levar para o professor, certo? Pessoal, muito obrigado por todo mundo aí, pelas participações. Essa participação aqui no chat aqui é muito legal, tá?